Boa tarde para você que está em casa. Está começando mais um especial sobre o coronavírus aqui na TV Evangelizar. E o nosso objetivo é te ajudar com informação de qualidade. Boa tarde, William. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde para você que acompanha a TV Evangelizar em todo o Brasil, via satélite, pelos canais abertos, pelo nosso aplicativo, pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso Facebook. Esse é um momento de preocupação, de cuidados, mas deve ser também um momento de união em família e oração. A TV Evangelizar, nós estamos aqui orando por você. E como diz o padre Reginaldo Manzotti, a tempestade vai passar. Com certeza é isso mesmo, William. E olha só, nós temos informações direto da Itália. Nós vamos conversar agora com a repórter Larissa Zanon, que está em Turim, e vai contar para a gente como está a situação na Itália hoje. Olá, Larissa. A Itália deve atingir o pico da doença na próxima semana. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, que também registrou uma queda no número de novos casos. Uma boa notícia aqui para a Itália. O chefe da Agência de Proteção Civil italiana, Angelo Borelli, disse que o país pode ter até 10 vezes mais infectados do que aqueles números anunciados. Isso explicaria a alta taxa de mortalidade no país em comparação aos outros do mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a taxa era de 9%. Se fossem mais de 600 mil contaminados, seria de 0,9%. O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou um novo decreto, onde prorrogará a situação de alarme aqui na Itália até o dia 31 de julho. A multa para quem não cumprir a quarentena será de 400 até 3 mil euros por violação e expansão do Covid-19. Quem for pego na rua e tiver resultado positivo ao vírus pode pegar até 5 anos de prisão. A Europa é considerada o epicentro da pandemia. Nessa semana, em Londres, o príncipe Charles testou positivo ao coronavírus. Aos 71 anos, Charles enquadra no grupo de risco. Mas, segundo o pronunciamento dos representantes oficiais da Clarence House, palácio onde o filho da rainha reside, os sintomas são leves e ele já está isolado. Ainda no começo do mês, o príncipe se encontrou com a rainha Elizabeth, que aos 93 anos apresenta um quadro estável. De Torino, na Itália, Larissa Zanon para a TV Evangelizar. Obrigada, Larissa. E a gente quer aqui prestar uma homenagem, na verdade, William, ao padre Giuseppe Berardelli. Gente, esse padre, ele estava internado com coronavírus em Bérgamo e ele decidiu doar o respirador dele, William, para um paciente mais jovem. Sim. Ele acabou falecendo. Então fica aqui a nossa homenagem ao padre Giuseppe Berardelli. Pelo menos 50 padres já morreram na Itália por conta do coronavírus. Eles estão nessa linha de frente, Isso, né, Vanessa? exatamente. Atendendo as pessoas, cuidando das pessoas. E fica aqui também a nossa homenagem a todos esses sacerdotes. Com certeza. E olha só, hoje o Vaticano divulgou um vídeo com a oração do Papa Francisco, que rezou pelo fim da pandemia. Vamos ver. Tutti insieme preghiamo per gli ammalati, le persone che soffrono. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ringrazio a tutti i cristiani, a tutti gli uomini e donne di buona volontà che pregano per questo momento, tutti uniti, qualsiasi sia la tradizione religiosa alla quale appartengono. Com o Papa Francisco, com toda a igreja, com todo esse povo, diante desse momento sofrido, nós seguimos em frente, com o coração cheio de esperança, acreditando que essa crise vai passar. Nós vamos sair mais fortes e mais unidos dessa situação. Tenho certeza disso, William. E claro que nesse momento tem muita preocupação com a questão econômica. Olha só, os bancos já estão colocando em prática as novas regras para pagamento de dívidas. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Saila Rodrigues. Olá, Saila.
Olá, Vanessa. É isso mesmo. Os maiores bancos do país anunciaram que estão abertos a prorrogar por até 60 dias o pagamento de financiamentos a pessoas físicas e micro e pequenos empreendedores. Esta foi uma forma que o setor encontrou de amenizar os impactos do novo coronavírus no país. A pausa nos contratos foi anunciada pela Federação Brasileira dos Bancos e é válida para os 5 maiores bancos aqui do Brasil, que são o Banco do Brasil, Banco Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Banco Itaú e também o Santander. A medida vale para todos que tenham financiamentos nestes bancos que eu citei e também outros tipos de dívidas. A única exigência é de que as prestações estejam todas em dia. A única exceção é na Caixa Econômica Federal, onde financiamentos com até 2 parcelas em atraso podem também entrar aí, podem ser pausados. Durante o período de pausa, será mantida a mesma taxa de juros sem cobrança de multa. As parcelas não serão encavaladas. O cliente fica esses 2 meses sem efetuar o pagamento e depois a prestação volta ao normal com a adição dos meses que não foram pagos no final do financiamento. Para pedir essa pausa estendida de 2 parcelas do financiamento imobiliário, o cliente da Caixa Econômica Federal deve acessar o aplicativo Habitação Caixa, sem se precisar se deslocar até uma agência do banco. A Caixa está dando também a possibilidade de o cliente congelar por até 60 dias o pagamento de crédito pessoal. Financiamento imobiliário também vale para pessoas físicas e empresas. É importante reforçar que essa pausa no pagamento é válido somente para financiamentos e não para outros tributos. Eu volto agora contigo no estúdio, Vanessa. Obrigada, Sayla, pelas informações. E aqui nos estúdios nós estamos recebendo a especialista em direito imobiliário, Morgana Bursug, que vai conversar com a gente sobre como fica o pagamento dos aluguéis nessa época de pandemia. Boa tarde, Morgana. Boa tarde, William. Boa tarde, Morgana. Boa tarde, Vanessa. Olha só, lojas fechadas, muita gente em casa e todo mundo preocupado, né? Porque vai passar, a gente sabe disso. E como que fica essa questão dos aluguéis? Tá todo mundo preocupado, todo mundo com muita insegurança e com muito medo. E aluguel é algo que vem preocupando muitos empresários. Eu tenho recebido bastante ligações a respeito disso. E nesse momento, o que a gente pode orientar e que é mais certo é diálogo. Os locadores e locatários, eles têm que entrar em contato, as imobiliárias têm que intermediar essa situação. E para agora, porque é muito recente, a gente aconselha diálogo para suspensão, talvez interrupção, conforme as partes decidirem se é melhor para elas. Porque ninguém esperava uma situação dessas, na verdade, né, Morgana? Não tem nada em contrato, não tinha como prever, obviamente, né? Não, a gente tem, até na legislação, né, a gente tem alguns artigos no Código Civil que falam de teoria da imprevisão, que falam de boa-fé contratual, que falam do caso fortuito e força maior. Isso tudo são artigos que a gente pode usar numa eventual judicialização desses processos de contrato de aluguel, mas esse não é o certo. Eu acho que o caminho é a conversa, é o acordo, é as partes conseguirem um meio termo de reequilíbrio contratual. De qualquer forma, tem que tentar postergar, ou seja, dialogar é a melhor saída nesse momento. Existem algumas pessoas que vão preferir pela suspensão, então, como a gente está vendo no caso dos shoppings, a gente está percebendo que eles vão suspender o pagamento, o que não quer dizer que eles não vão ter que pagar. Conforme as atividades foram voltando, eles talvez tenham que pagar esses meses que vão ficar para trás. Mas, para outras pessoas, talvez seja pagar 50% do aluguel, porque apesar da empresa não estar funcionando, o imóvel ainda está lá. Às vezes, num bar tem todos os equipamentos, toda a infraestrutura daquela cozinha, das mesas e tudo mais. Então, não quer dizer que o bar não esteja funcionando, que ele não esteja utilizando do imóvel. O que acontece é que na outra ponta tem o locador e vai ter que haver um reequilíbrio realmente contratual. Como que fica a questão da pessoa física? A gente está falando dos empresários, né? Mas muita gente que está em casa também, que é autônomo, não tem o salário garantido. Também é diálogo. Eu estou falando aqui do diálogo. Existem opções de judicializar, existem opções de rescindir. No caso de um residencial, como que você vai rescindir? Você precisa morar, né? No caso do residencial, a gente encontra um problema um pouquinho maior, porque na outra ponta, normalmente, quem aluga um imóvel residencial para alguém morar, na outra ponta, o locador também utiliza
desse valor para pagar. Né? É uma renda. Muita gente utiliza disso como muitas renda. Pessoas que vivem Exatamente, vivem disso. E ele também é uma situação avalanche. Ele também, como locador, tem, às vezes, a empresa dele, os funcionários dele, então todo mundo está precisando. Então é por isso que eu digo, o diálogo é uma questão de a gente conseguir tentar entender o que ficaria um pouco bom para você, mas não quer dizer que você não deva pagar o aluguel. Eu acredito que você deve sim pagar o seu aluguel, mas tentando negociar, tentando achar um meio termo ali para que nenhuma das duas pontas seja muito prejudicada. Muito num termo que a gente já vem falando aqui nesses dias, é a questão de planejamento também, né? Esse diálogo dentro de um planejamento, né? Ver o que fica bom tanto para o locatário como para o locador. Não é só falar, né? eu vou parar de pagar. Não, essa pessoa não pode ficar insegura, ela tem que saber, olha, então eu vou pagar tanto, né? E ao mesmo tempo que dificuldade, né, Vanessa? Porque a gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar. E que, na verdade, ela vai gerar uma crise, né? Hoje a gente está numa pandemia, a gente teve que suspender aí nossos trabalhos e tudo mais. A gente não sabe quando vai voltar. E como que a gente negocia? A gente negocia suspender 3 meses, 2 meses, 30 dias. Então, eu acho que até no residencial vale talvez uma metade e quando voltar a situação, pague aquela metade que deveria, porque mal ou bem se usa do imóvel, sabe? Claro. Então, realmente tem que pensar no equilíbrio. Uma parte vai ter que ceder, a outra vai ganhar um pouquinho e assim essa... Você falou em suspensão, eu queria que você explicasse melhor para o telespectador o que é exatamente suspender, que você falou é suspender, não é deixar de pagar. Tá? Não é isenção. Então, como que é? Como quando funciona? A gente suspende... Por 2 meses, digamos. Isso, quando a gente suspende por esses 2 meses, a gente suspende nos 60 dias. Mas esse aluguel que foi suspendido, ele pode ser devido. Então, a hora que você volta no 3º mês, você tem que pagar os 2 primeiros meses. Agora, se você isenta, você nunca mais terá que pagar esses 60 dias. Então, o que a gente aconselha é a suspensão. Já teve casos que a gente fez acordos de que suspendeu 60 dias e esse aluguel de 2 meses, no caso, ele foi diluído em 4. Então, quando voltar, vai ser pago em 4 vezes depois dos 60 dias. É uma opção. Naquele caso concreto, foi algo válido para as partes, algo que foi legal para as partes. Então, Tipo quando alguém faz ela renegocia uma dívida e ele acaba pagando as parcelas. É o que os bancos fazem muito isso. E eles estão fazendo isso, eles suspenderam por 60 dias. Alguns bancos estão diluindo as parcelas, outros bancos estão jogando para o final, outros bancos estão jogando tudo para o final para adiantar o contrato. Morgana, você é especialista em direito imobiliário. Quais são os outros tipos de preocupação nesse momento, além de um aluguel exatamente? O que os seus clientes ou as pessoas estão te consultando? É uma avalanche, né? É uma avalanche. Então, quando o empresário ele deixa de estar trabalhando, ele não vai estar preocupado só com o aluguel dele. Ele vai estar preocupado com os funcionários dele que estão em casa, ele está preocupado em manter a família dele, ele está preocupado até com os contratos de fornecedores. Porque quando você tem, por exemplo, vamos voltar ao exemplo do bar. Quando você tem um bar, você tem um contrato da bebida, o contrato da comida, você tem, às vezes, um contrato de uma limpeza ou qualquer outra coisa. Então, não é só o aluguel nesse momento que as pessoas estão preocupadas. É uma avalanche de situações. Então, o que eu estou economizando hoje no aluguel, talvez eu tenha que pagar num contrato de um fornecedor numa outra ponta, né? Além de preocupações trabalhistas, preocupações condominiais, a gente tem sido bastante perguntada sobre isso. A gente deve pagar condomínio? Não deve? Como que fica essa questão? Condomínio eu entendo ser algo diferente. Eu entendo ser algo diferente porque a locação, você pode rescindir o contrato, você pode renegociar. Quando a gente fala de condomínio, pensem que todas as famílias que hoje pararam de trabalhar, elas estão em casa. Sim. Quando elas passam a estar em casa, elas passam a consumir mais aquele condomínio, consumir mais água, luz, num total do condomínio. A orientação é que não se use mais as áreas comuns, né? Então, academias, playground, espaço de criança não seja utilizado. Mas, ao mesmo tempo, as famílias estão em casa. Sim. Elas estão consumindo mais aquele condomínio. Então, automaticamente, talvez venha um pouco mais alto, né? Até no meu condomínio, a gente está mantendo o nosso zelador para que ele faça toda a higienização do condomínio. Sim. É uma necessidade também, né? E para isso a gente contratou, fechou um contrato de locomoção para ele com um motorista, para ele deixar de usar o transporte público. Então, veja, a gente
está mantendo ele e ainda está agregando mais uma taxa, que é a do deslocamento. Condomínio é algo que não se deve parar de pagar. Não tem como, porque tem o gás, né? Condomínio é algo que não se deve parar de pagar, porque também reflete no imóvel. A partir do momento que você cria uma dívida no condomínio e por um acaso você vai para o judiciário para a cobrança daquela dívida, que o condomínio te cobra aquela dívida, a primeira coisa que paga aquela dívida, claro, são ali os valores, você vai tentar negociar e tudo mais, mas se você não tem valor para pagar, vai em cima do bem. Então, aquele teu apartamento que você utiliza... É muito séria essa dívida. Então, aquele apartamento que você utiliza, se você deixa de pagar, claro, o processo judicial é algo demorado, mas se você não tem valores para pagar aquela dívida, o que vai ser tomado é o bem. Diferente da locação. A locação, o bem que é tomado não é teu, né? Então, condomínio é algo que eu não aconselho parar de pagar nesse momento. Morgana, você fala da questão do diálogo, que é muito importante, mas se não houver esse diálogo, se precisar, vocês estão prevendo assim uma enxurrada, na verdade, de processos, de questões que vão para a justiça no fim? Eu acredito assim, que se realmente se estender esse período de pandemia, esse período de isolamento social, a gente não sabe nem como o judiciário, como os tribunais vão lidar com toda essa judicialização, não só dos contratos de aluguel, mas de muitas coisas que vão poder acontecer. Mas existem sim formas, até hoje mesmo, se alguém quiser rescindir um contrato, existe essa forma. O que a gente não aconselha é porque hoje o judiciário está suspenso. Então, a gente lida com a judicialização de algo que hoje não vai ser acatado. A gente vai ter que esperar o judiciário retornar às suas atividades. Então, o que poderia ser resolvido hoje, com um perdendo um pouquinho, o outro mais um pouquinho, vamos resolver o contrato, pode rescindir o contrato, não precisa suspender. Paga o que está até agora, se você tem certeza que tua empresa não vai conseguir arcar, rescinde o contrato, vai ser melhor negociar a multa, né? A multa da rescisão. Então, eu acho que o judiciário aí vai passar por um período depois disso de uma crise assim, de judicializações com alegações da pandemia, né? Então, a melhor dica nesse momento é o diálogo. É o diálogo. Outra coisa que a gente tem que alertar é que na judicialização não basta você alegar pandemia, né? Não basta você alegar uma força maior, um estado de necessidade ali para poder encerrar aquele contrato, resolver ou judicializar aquela situação. Você tem que realmente provar que você teve o prejuízo, né? Provar que num dia normal de trabalho da sua empresa, você tinha um faturamento X, o teu financeiro tinha um relatório financeiro X e a partir do momento que teve a pandemia, você caiu drasticamente, os teus serviços, propostas, tudo mais. Para quem nem usa de má fé também, eu queria né? falar, até porque tem muitas pessoas nesse momento, nós estamos repetindo aqui nos nossos programas, que é um momento de solidariedade, é um momento de união, mas também nós sabemos que tem muitas pessoas de má fé, né, Morgana? E aí, é por isso que eu digo que exige a prova, sabe? Não vai bastar você entrar no judiciário, usar do judiciário para dizer eu tive problemas com a pandemia, minha empresa teve que fechar, eu não paguei aluguel e eu tenho toda a razão. Não é assim. Judiciário, para tudo que você faz no judiciário, ele te exige de provas. Claro. Então, para quem realmente está entendendo que precisa continuar com a empresa, que quer continuar, mas ao mesmo tempo vai ver a necessidade porque o proprietário ou a imobiliária, né? Aliás, as imobiliárias têm um papel importantíssimo agora, né, dessa intermediação. Juntem provas, comecem a fazer os relatórios financeiros, se certifiquem de que depois vocês vão poder ter um respaldo para justificar a tua judicialização processual. Tá ótimo. Morgana, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que as informações foram muito importantes para quem está em casa. Eu que agradeço, Vanessa. Obrigada, foi um prazer. Morgana. Gente, mais de 13 milhões e meio de pessoas vivem em favelas aqui no Brasil. Essas pessoas também estão preocupadas com o coronavírus. Em Paraisópolis, a maior favela de São Paulo, a comunidade se organiza por conta própria para conter a propagação da doença. Vamos acompanhar. A situação das favelas do Brasil e aqui em Paraisópolis, ela é de calamidade pública. Nós precisamos de ajuda de todos para poder nos organizarmos para fazer com que a comunidade possa se salvar dessa crise. O recado é de um dos responsáveis pelo G10 das favelas, bloco com as principais comunidades do país. Em Paraisópolis, Gilson montou um comitê para organizar as ações de combate ao coronavírus. A cada 50 casas, nós temos um morador voluntário, que é o presidente da rua. Esse presidente da rua se soma a outros 420 presidentes de rua, que totalizam o alcance de 21 mil domicílios, ou seja, toda a comunidade.
Uma vaquinha virtual arrecada dinheiro para o projeto. As carências na comunidade agravam a situação de risco para a Covid-19. Segundo a Associação do Bairro Paraisópolis, tem hoje 100 mil habitantes. 25 mil são idosos. Quase 70 mil pessoas realizam atividades e serviços. São porteiros, zeladores, babás, atividades que não permitem que sejam feitos o trabalho de uma forma remota. Além disso, mais de 5 pessoas vivem sob o mesmo teto. Isso tudo dificulta ainda mais o isolamento dentro de casa. Se a pessoa desejar, nós vamos poder acolhê-la num espaço na comunidade, mas a gente conseguiu 2 escolas estaduais aqui. Então, o que nós queremos é nos organizar para nos salvar e mostrar que, assim como a gente é uma potência também econômica, a gente é uma potência de força, de mobilização e de solidariedade. Olha só, e por falar em preocupação com a comunidade carente, a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Teresina, no Piauí, está pedindo doações para os moradores de rua. Então, procure a igreja mais próxima da sua casa aí em Teresina e doe álcool gel, luvas, camisas de manga longa e tênis. Gente, por que eles estão pedindo tênis? As autoridades de saúde pedem que, nesse momento, as pessoas não andem de chinelo nas ruas. E, obviamente, que os moradores de rua sofrem com essa situação, assim como as camisas de manga longa. Toda a preocupação é em proteger ao máximo as pessoas. Então, você que está em Teresina e região, ajude, doe o que você não usa mais. Olha, Vanessa, e falando nisso, aqui em Curitiba, você que mora em Curitiba, na região metropolitana, você também pode ajudar os moradores de rua. Leve até a igreja mais próxima da sua casa itens como água, chá, café, leite em pó, margarina. A igreja também está pedindo roupas, de preferência masculinas, e também itens de higiene pessoal. Muito bom, temos que ajudar mesmo, Temos que né? ajudar. Esse é um momento de solidariedade, Vanessa. Com certeza. E olha só, é nessa corrente de solidariedade que se formou em todo mundo, nós vamos ver agora o exemplo de o que estão fazendo os estudantes de medicina em Toledo, no Paraná. Quem vai passar as informações para a gente é a professora responsável pelo projeto. Vamos conferir. Aqui, os nossos acadêmicos estão envolvidos em várias frentes de atuação para o enfrentamento dessa crise de saúde pública que o nosso país está vivendo. Nesse momento, estamos desenvolvendo um curso de extensão pela coordenação do curso, onde os nossos alunos fazem várias ações. Os alunos do primeiro semestre ao 5º semestre estão atuando na vigilância epidemiológica, ou seja, eles estão lá na 20ª Regional de Saúde e na Prefeitura digitando dados em relação à dengue e, quando nós tivermos casos aqui, também vão digitar os casos de coronavírus. O objetivo deles estarem atuando na vigilância epidemiológica é manter os dados estatísticos atualizados, que são extremamente importantes para se tomar atitudes em saúde pública. Outra frente de atuação, eles estão atuando na teleorientações. Alunos do 6º, 7º e 8º período, junto com profissionais da área de saúde, tanto da Prefeitura quanto da 20ª Regional, estão atendendo telefones, fazendo orientações para pacientes e para pessoas da cidade que têm dúvidas, e eles estão ajudando nesse processo. E os nossos alunos do internato do 6º período, do 9º período, esses alunos, eles estão atuando nas unidades básicas de saúde, no processo de triagem, principalmente da dengue e da síndrome gripal, e no nosso hospital SUS aqui, referência SUS, também estão agindo na triagem dos casos de síndrome gripal. Além disso, os nossos professores, com alguns acadêmicos, estão fazendo um processo de seleção dos melhores artigos publicados nos últimos tempos agora em relação ao coronavírus e fazendo essa tradução para poder disponibilizar para os profissionais da saúde, facilitando assim o entendimento desses novos dados e de tanto conhecimento que tem sido gerado no mundo. É a nossa forma, nesse momento, de estar atuando e tentando fazer a diferença na nossa região. Obrigada. Que maravilha, né, William? Maravilha. E a gente vê que existem várias formas de ajudar. Não necessariamente estando perto dos pacientes, nada. Eles estão coletando dados, né, que podem ser importantes. É um momento de solidariedade, é um momento de união, é um momento de pensar no próximo. E graças a Deus, várias pessoas já têm feito isso Brasil afora.
Maravilha. E olha só, agora nós vamos conversar ao vivo com a repórter Saila Rodrigues, que ela vai passar informações para a gente sobre o funcionamento de cartórios em todo o país. Olá, Saila. Caiu a ligação. Nós tivemos um probleminha, mas daqui a pouco a gente volta a conversar com a Saila. Olha, Vanessa, nós precisamos fazer um intervalo, mas eu quero lembrar você que está acompanhando esse programa especial sobre o coronavírus, que nós aqui da TV Evangelizar, nós estamos intercedendo por você. É um momento de cuidado, é um momento de informação, inclusive no próximo bloco nós vamos falar sobre o cuidado que todos nós devemos ter em relação aos fake news, tá bom? E lembrando que você pode enviar seu pedido de oração pelo site evangelizarepreciso.com.br, você pode estar fazendo seu pedido de oração, faz parte do nosso carisma, te deixar informado e também rezar pela sua vida. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com um programa especial sobre o coronavírus aqui na TV Evangelizar. O nosso objetivo é te deixar bem informado nesse momento, nesse caos que todos nós estamos vivendo. É isso mesmo, William. E agora sim, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Saila Rodrigues. Ela está em um cartório aqui de Curitiba, no Paraná, e vai contar para a gente como fica o funcionamento desses cartórios agora, durante a pandemia. Olá, Saila. Olá, Vanessa, muito boa tarde. Agora sim, eu estou aqui no Nacional de Justiça. O ministro Humberto Martins, ele editou uma norma na semana passada que altera aí o horário e a forma de funcionamento dos cartórios de todo o país. Essa foi uma medida que ele encontrou até os cartórios, né, e evitem aí a propagação do novo coronavírus. Lembrando que cada estado tem a sua determinação. Para explicar melhor para a gente como é que vai funcionar este atendimento, eu converso agora com a Mônica Dalla Vecchia. Ela é presidente da Associação dos Notários e Registradores do Paraná. Mônica, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda. Explica para a gente, cada estado tem a sua determinação, como é que vai funcionar aí este horário reduzido? Boa tarde, eu é que agradeço a oportunidade de poder explicar para o público como os cartórios vão funcionar. Como você bem disse, o ministro Humberto Martins, ele editou o provimento 91, que regulamenta então o funcionamento dos cartórios no Brasil todo. Cada estado tem a sua corregedoria que edita normas específicas exatamente para cada região do país. Então, por exemplo, aqui no estado do Paraná, a nossa corregedoria permitiu que ficássemos aberto ao público facultativamente, ou seja, aqueles cartórios que não têm condições físicas de abrir em horário reduzido ou reduzir o seu número de colaboradores, eles podem fechar, mas eles são obrigados a continuar trabalhando por meio das suas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, o próprio site dos cartórios e as centrais. A gente tem que lembrar que é muito importante que cada especialidade tenha a sua central. Então, se alguém precisar de um serviço de um tabelionato de notas, pode ir na Central Nacional e solicitar esse serviço do registro de imóveis, do protesto, do registro civil das pessoas naturais. O registro civil das pessoas naturais é aquele cartório que faz o nascimento, casamento e óbito. E foi determinado pelo ministro Humberto Martins que essa especialidade de cartório não suspenda seu trabalho presencial. Então, esses têm que atuar presencialmente. Até quando vale essa normativa? Essa normativa é por tempo indeterminado, né, até a gente conseguir estancar esse problema da pandemia. Tem algum serviço que pode ser feito online, por telefone? Pode estar algum para a gente? Na verdade, assim, todos os serviços podem ser, as informações podem ser dadas online, pelo telefone, via WhatsApp e, como eu te falei, pelas centrais. Então, eu até oriento o usuário, a população, que jogue no Google qual o cartório que você precisa, qual a sua especialidade, que ali vai aparecer a central que pode te atender remotamente. Mônica, uma outra situação que
está acontecendo aqui no Paraná, que tem chamado a atenção dos cartórios, é o aumento no número, né, de 70% de aumento da procura por testamentos nos últimos dias. Essa é uma forma que a população está encontrando aí de se precaver? Olha, eu acho que, na verdade, é um desespero da população por conta da gravidade, né, do período que estamos passando. Então, o testamento é aquela disposição de última vontade da pessoa. Então, a pessoa liga e eu dei uma informação já a outros meios de comunicação a respeito desse número elevado e, principalmente, os mais idosos estão procurando, ou seja, infelizmente, o desespero, né, maior é das pessoas com mais idade com o coronavírus, então eles querem deixar especificado qual é a sua vontade mesmo na hora do seu passamento, né, da sua morte. Muito obrigada pelas suas informações, Mônica. Então, neste momento, se você não tem algo muito urgente, liga para o cartório da sua região, veja online como é que pode ser feito e evita ir presencialmente. Eu volto agora no estúdio com a Vanessa e o William. Obrigada, Sayla, pelas informações. William, é assustador esse aumento no número da procura por testamento, gente. Aumentou em 70%. Eu quero aqui repetir mais uma vez aquilo que o Dom Hamilton ele vem falando, né? Nós estamos enfrentando uma pandemia, que é real. Mas nós temos que ter cuidado com a pandemia emocional. Né? Nossa, Caos, as pessoas estão muito assustadas. Pânico, precisamos ter esses cuidados. Com certeza. E olha só, voltando a falar, né, da questão da saúde, a orientação dos médicos é a seguinte, que você só procure o hospital se estiver com febre alta e falta de ar. Fora isso, se você só estiver resfriado, fique em casa, se cuide. E por que essa orientação? Para que você não se exponha ainda mais ao vírus e daí corra realmente o risco de pegar o coronavírus. Veja o que diz a médica infectologista da Secretaria de Saúde de Curitiba. Daqui para frente, o mais importante são o isolamento e as medidas de precaução que todos nós temos que ter. Então, se alguém apresentar um quadro respiratório de infecção respiratória, quer dizer, dor de garganta, coriza, febre, acompanhada ou não de dor no corpo, fraqueza e outros sintomas que sugerem uma infecção respiratória, essa pessoa deve ficar isolada em casa durante 14 dias. A partir do momento que essa infecção é denominada como de transmissão comunitária em todo o país, é muito importante essas medidas. Mas também aquelas pessoas que têm vínculo com uma pessoa suspeita ou confirmada de infecção pelo novo coronavírus devem redobrar os cuidados, não só em relação a si mesmo, mas também em relação à comunidade. O que significa isso? Significa se meu tio que mora comigo, ou meu irmão, ou meu pai, ou meu filho, tiver diagnóstico de uma infecção pelo novo coronavírus, é importante que eu fique isolado, no mínimo por 7 dias, se eu não tiver sintomas. Então, a pessoa assintomática deve ficar isolada no mínimo por 7 dias, de preferência por 14 dias. Se não apresentar sintomas nesse intervalo de tempo, pode depois já voltar às suas atividades habituais, convívio com outras pessoas. Para as pessoas que iniciarem sintomas, quer sejam contatos de caso suspeito ou confirmado, quer sejam pessoas que tenham acabado de retornar de uma viagem internacional ou nacional para aqueles locais com transmissão comunitária já documentada, como são São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, até o Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil, é muito importante que essa pessoa, ao iniciar os sintomas, que sejam tosse, coriza, dor de garganta, febre, fiquem isolados. Se precisarem de uma consulta médica, não se dirijam à unidade de saúde, não se dirijam a um pronto atendimento, a não ser que tenham sinais de doença grave. Olha, além dessa infectologista, nós temos também algumas orientações do médico otorrino Paulo Mendes Júnior para os cuidados com as pessoas com rinite e também asma, como deve proceder nesse momento. Veja aí. Realmente é necessário ter uma precaução, mas para ser sincero, essa precaução de transmissão viral deveria ser feita todos os anos, tá?
a gente tem uma transmissão viral maior agora no outono e inverno. Então eu gostaria de dizer para vocês que é super necessário fazer a vacinação para gripe, que vai iniciar nas próximas semanas agora na unidade básica de saúde, mas já está em várias clínicas particulares para você utilizar. Lembrando que a vacinação para gripe é para contra o vírus influenza, não é para o coronavírus. Mas isso não impede você sim se vacinar, porque você vai estar se protegendo desse vírus que pode realmente te infectar agora, te confundir com o coronavírus e ainda mais, também lembrando que o vírus influenza pode matar. Então você vai se prevenir de um vírus muito perigoso que está todos os anos com a gente aqui, principalmente agora no outono e inverno. Outra situação importante agora no outono e inverno é que muitas pessoas que sofrem de sintomas respiratórios, como rinite, bronquite ou a asma, né? As pessoas se incomodam mais nessa época do ano do outono e inverno. Por quê? Primeiramente, pela mudança de temperatura, consequentemente as pessoas ficam mais em ambientes fechados. Então agora a precaução é ser o quê? Ficar em casa, né? Mas se você tiver que sair, evitar o ônibus com muitas pessoas, pedir para abrir a janela, que é super importante, tá? Lavar bem as mãos, lembre sempre-se que deve lavar as mãos com água e sabão, pelo menos 15 segundos, toda a tua mão, a palma da mão, entre os dedos, embaixo das unhas também, principalmente mulheres que têm unhas grandes, se possível o punho também e até o cotovelo, tá? Super importante. Com água e sabão e pode complementar com álcool em gel. Lembre que o álcool em gel não exclui a lavagem das mãos, sim, é um complemento, tá? E também agora essa situação que todo mundo comprou álcool em gel, estocou em casa e outras pessoas não têm, não faça isso, compartilhe com o teu colega, com o teu familiar, vai ser necessário para todo mundo, tá? Se prevenir. Também com a mudança de temperatura, as pessoas começam a tirar aqueles casacos mais antigos, bem recheados, frios, e também o cobertor. Então manda ele já lavar na lavanderia, tá? Ou você fazer em casa a lavagem, também deixa exposto ao sol, que vai ter menos contato com o ácaro e aquele cheiro de guardado. E por isso, muitas pessoas que têm sintomas respiratórios podem ter sintomas também de rinite e de bronquite ou asma, como conversamos. E essas pessoas são um pouco mais preocupantes, principalmente se forem idosos, para o coronavírus, tá? Então já se previna. Também agora com a mudança de temperatura para o outono e para o inverno, o clima também fica com a umidade relativa do ar menor, tá? E com a umidade relativa do ar menor, tem mais sintomas respiratórios, mais dor de garganta, o nariz arde, resseca, forma aquelas casquinhas, pode sangrar também. Então é super importante tomar bastante água, tá? Lavar o nariz com soro fisiológico, não esqueçam disso, que lavar o nariz hidrata o nariz, remove qualquer impureza que você possa inalar, por exemplo, poeira, cheiros fortes que estão te incomodando e também remove secreções que são produzidas. E lembrando que essa secreção produzida normalmente, mas quem tem rinite, tem mais secreções ou a sinusite, ele pode sim realmente dar contato com vírus e bactérias e piorar essa situação toda, tá? E a secreção acumular no nariz pode gotejar por trás e dar aquela tosse, principalmente à noite ao deitar. Então é importante lavar o nariz por isso e também deixar seu quarto um pouco mais úmido. Como que você deixa? Pode utilizar o umidificador, mas não deixar a noite inteira, que às vezes pode ser efeito rebote, você deixar muito úmido o teu quarto e tem mais chance de proliferação de fungos, que é o mofo, né? Mas você pode colocar uma bacia com água, uma toalha molhada também, que ela vai evaporar e vai deixar teu quarto úmido pelo tempo necessário. É super importante isso, tá, gente? Então essas orientações são importantes, tá, para você. E também outra coisa, não saia de casa, você tem essa facilidade, tá? Mas sair de casa mesmo. Não é porque você deixou de trabalhar, ou deixou ir para o colégio, ou para a faculdade, você vai para o barzinho, para o shopping, não. Fique em casa, se previna, tá? Todo mundo tendo essa consciência, vai ter menos transmissão para outras pessoas. E lembrando, tossindo, espirrando, protege com as mãos, tá? Se possível com o lenço já descartável que utiliza, já joga fora, ou então faz na parte da manga da blusa também, isso é importante. Sempre lave as mãos então, tá? Espirrou, tossiu, lave as mãos. Está aí, gente, dicas importantíssimas para seguir. E aqui no estúdio, quem conversa com a gente agora é Elinéia Ávila. Ela que é coordenadora da comunicação e marketing da província Marista Brasil Centro-Sul, que veio falar com a gente sobre o perigo das fake news nesse momento. Boa tarde, Elinéia. Boa tarde, William. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Elinéia, seja bem-vinda. Obrigada.
E você falar de um assunto, Elinéia, que agora está em todos os jornais, que a gente não deveria estar discutindo, não é, William? Alta, né? Isso a gente não deveria estar discutindo. A gente deveria estar discutindo como as dicas do médico, as orientações dos profissionais de saúde. Mas as fake news, elas estão atrapalhando muito esse processo, né? Como que vocês percebem esse momento? Bom, então, toda vez que tem um assunto assim de grande importância, as pessoas acabam gerando informações falsas. Antes isso corria mais no boca a boca, devido aos mecanismos, né? Agora o volume ele é muito grande e cada vez mais a gente tem pessoas criando, robôs criando, e a gente percebe que de fato isso não só atrapalha a comunicação ou os grandes jornais, mas atrapalha de fato a saúde das pessoas. Porque a cada notícia falsa, por exemplo, nesse caso do coronavírus, né? Tome um chá de alho. Você corre um grande risco de ficar apenas com essa dica, não tomar os outros cuidados, né? Não lavar as mãos, não higienizar e ter um problema grave de saúde. Então, hoje a percepção é que a gente a gente migrou para um caminho um pouquinho mais perigoso, né? Porque já vem há um tempo, mas quando é um assunto de menor relevância, não tem tanto impacto, né? Uhum. Elinéia, o que você percebe por trás das fake news? Assim? É ignorância, má fé? Que interesse existe? Que interesse? Eu não o que entendo tem por muito trás bem. disso? Qual é o interesse em falar que um hospital tem um monte de gente morrendo? É para assustar? Eu não entendo muito bem. As fake news, elas são criadas, né? Na minha opinião, né, tem má fé, sim. Uhum. Elas existem para desestabilizar o público, principalmente quando se trata de saúde, para criar pânico. Então, aí entra muito a nossa sabedoria, né, de escutar quem realmente está informando da maneira correta, os infectologistas, os jornais, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Sites seguros. Sites seguros. O próprio Ministério da Saúde ele emite informações muito sérias e hoje já existem robôs que geram essas fake news. Então, assim, claramente é uma má fé e ele pretende trazer consequências de pânico Talvez mesmo. quem compartilha seja uma situação de ignorância, falta de conhecimento, mas vocês percebem hoje uma má fé por trás de tudo isso. Eu acho que quem gera, não gera em uma boa intenção, né? Mas quem compartilha, muitas vezes, eu não diria ignorância, eu diria inocência. Porque nós temos muitos idosos que não têm hoje como verificar. E o WhatsApp é uma grande ferramenta de comunicação. É muito rápido, né? É só apertar um botão, você já compartilhou. E muitas vezes a gente nem lê até o final ou nem assiste o vídeo até o final. Os textos estão cada vez maiores. Então, assim, ele leu a primeira frase, viu que é de alguém que diz que é de renome, ele compartilha. Passa, não, e às vezes até no intuito de ajudar. Não, eu vou ajudar a minha amiga, porque eu vi aqui uma informação. Você falou, inclusive, Elinéia, dessa questão de como saber se é uma fake news e que o Ministério da Saúde ajuda. Você em casa que está nos assistindo, nós vamos passar aqui, ó, tem um telefone que o Ministério da Saúde disponibiliza para você conferir se é fake news. Olha o número, é 61 99289 4640. Está aparecendo o telefone aí no seu vídeo, anota esse telefone, né? Bom, se você tem alguma dúvida, passa, gente, eu recebi esse áudio, alguém pode me orientar se é verdadeiro, né? Sim. Então tem esse mecanismo também de conferir, não é? Muito mais fácil, né, do que acessar um site, e aí entra a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, e não repassar notícias falsas também é um jeito de ajudar os outros. Então, perguntar, tem dúvida, não é uma informação oficial, pergunta, manda mensagem. O Ministério de Saúde também lançou um aplicativo, que é o Coronavírus SUS, que lá tem várias informações e você pode checar se você está com sintomas mais leves, mais graves, ou se pode ser apenas uma gripe. Então, tudo isso é suporte na hora de não repassar uma notícia. E só repassar realmente se for de um veículo confiável, não de pessoas, mas de veículos. O que vocês na área de comunicação têm percebido, assim, quais são, assim, digamos, as principais ou as mais prejudiciais fake news que têm sido lançadas? Neste caso do coronavírus, principalmente os remédios caseiros.
que isso é muito são... sério, gente. Hoje a gente sabe que não existe uma cura, não existe um remédio, né? Existe um tratamento que se faz, existe uma cura, desculpa. Então tem se divulgado existe um muitos tratamento, remédios. tem se divulgado muitos remédios e são remédios caseiros, né? Esse exemplo do chá é um Chá exemplo de alho, real. Eu já vi também, William, as pessoas divulgando vinagre e água morna. Isso mesmo. Que mata o coronavírus. Antes fosse, né? A gente até gostaria que fosse isso. E como é uma coisa de acesso muito fácil, né? Vinagre não está faltando em nenhum lugar. Então as pessoas vão, compram e acabam ingerindo isso e não consultam um médico. Então esse quadro se agrava. Hoje, na nossa visão, assim, além das fake news elas serem prejudiciais por elas mesmas, a disseminação de remédios caseiros é o que mais impacta. E aí entra também essa questão, um momento tão sério que nós estamos vivendo, a questão da saúde, aí entra também essa questão das brigas políticas, né? Que é um puxando para um lado, puxando para o outro, que piora ainda mais a situação que nós estamos vivendo nesse momento. E naturalmente, desde as eleições do Trump, né, nos Estados Unidos, a gente vive um volume gigantesco de fake news. Antes a gente já tinha, não tão perceptível talvez, e no ambiente político acabam atribuindo a não solução do problema ou do pânico a um governo ou outro. Então também tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes isso nasce em rede social, né? Nasce como um meme que alguém criou, talvez por má fé, talvez por uma brincadeira. E não viu o impacto disso. Então esse cuidado ele é bem importante. E aí começa a criar outros problemas, né? Discórdia dentro de casa, entre amigos, entre pessoas. Até isso. Não, e a gente chegou a um ponto que, inclusive no caso do coronavírus, novamente temos separação, quem tem favor, contra, a questão política é necessário não misturar as coisas nesse momento, focar em informações sérias e um cuidado, né, Edileia, não apavorar as pessoas mais velhas, às vezes, que estão em casa, não é mesmo? A gente, hoje, o nosso maior cuidado, tanto de saúde e não sair na rua, é para prevenir isso, né? De não passar, não contagiar. E o não contágio do pânico também é bem importante, porque geralmente a gente recebe uma notícia e pensa, eu vou passar para minha mãe. Checa antes de passar para sua mãe, né? Pensa na saúde mental dela. Acho que as pessoas já estão sozinhas em casa, o que pode acarretar muitos problemas mentais. De estresse, cansaço e até depressão. Então, a gente precisa prevenir também não repassando notícias falsas. Com certeza. Acho que é isso, Edileia. Muito obrigada pelas informações. Com certeza ajudou as pessoas. Eu quero falar novamente, mais uma vez, o número do telefone, gente, no Ministério da Saúde. 61 99 4640. Você tem dúvida, recebeu um áudio apavorante pelo WhatsApp, manda lá para eles, vamos conferir se é verdadeiro ou não. Obrigada novamente, Edileia. Obrigado. Muitos artistas estão usando a criatividade para explicar como as pessoas devem enfrentar esse momento. Veja o que diz o pessoal dos Amigos do Sorriso em Guarapuava. Olá, amiguinhos, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para dar umas dicas muito importantes para você que está aí assistindo. Exatamente, a gente tem algumas recomendações super importantes. Uma delas é permanecer em casa com o papai e com a mamãe. Exatamente, e a outra é você lavar muito bem as suas mãos. Isso, você sabe lavar as mãos? Eu acho que eu sei. Eu vou explicar para vocês, hein? Você vai passar bastante sabão, vai lavar entre os seus dedos, em cima das mãos, embaixo das unhas, nos dedões e também nos punhos. Olha que legal! E eu tenho uma dica para dar. Mais uma dica? Sim, enquanto você estiver lavando as suas mãos, você reza o Pai Nosso. O tempo de rezar o Pai Nosso é mais ou menos o tempo que você tem que levar destinado para lavar bem as suas mãos. Olha só que legal, além de você lavar muito bem as suas mãos, você acaba rezando também. Exatamente. E a gente tem uma outra super dica. Além de você lavar muito bem as suas mãos, deve sempre usar álcool em gel. Álcool em gel, assim você vai eliminar todas as bactérias e os vírus que estão presentes nas suas mãos. Assim você cuida da sua saúde e da saúde das pessoas que você ama também. Exatamente. E se você seguir bem certinho todas as recomendações, você daqui uns dias vai poder voltar a abraçar todos aqueles amiguinhos que você ama e também os seus familiares.
Portanto, fique em casa, obedeça a mamãe e o papai e logo logo a gente vai voltar à nossa vida normal, não é mesmo? Exatamente isso. Ok, tá na hora de a gente dançar agora. Tchau, tchau! Olha que bacana, Vanessa. Bom humor é essencial, Ao né? som do padre Reginaldo Exatamente. Manzotti ali, e todas essas dicas, com certeza as crianças amaram essas dicas. Olha, Vanessa, e falando nisso, eu quero mostrar um exemplo. Olha que lindo exemplo dessa senhora de 101 anos, que fez questão de sair de casa para tomar a vacina H1N1. Gente, 101 anos, então assim, é um momento de cuidado, é um momento em que nós devemos ter todos os cuidados possíveis. Que graça, né? Saúde para ela ainda mais, não é? Saúde, parabéns. E olha, gente, em um momento de preocupação dos empresários, alguns estão arregaçando as mangas, mesmo com as portas fechadas. É isso mesmo, porque eles têm que encontrar a solução para continuar vendendo, mesmo em tempos de coronavírus. Você vai conhecer agora o exemplo de um empresário. Ele tem lojas de plantas em várias regiões do Brasil. E ele vai dar o depoimento dele, contar o que ele tem feito nesses tempos de coronavírus. Vamos ver. Desde que começou tudo isso, né, a gente está já tomando algumas atitudes bem drásticas, né? Então, por exemplo, lojas fechadas aí de Recife, as 4 lojas de São Paulo, aqui no Paraná também, lojas fechadas, essa aqui é a nossa matriz em Curitiba, sempre seguindo a determinação ou recomendações da OMS ou determinações do Estado. Aqui no Paraná, por exemplo, não pode abrir o nosso tipo de segmento, que é flores, né? Mas a gente tem que vir para cuidar do que está aqui dentro, né? Que são plantas e flores naturais. Então isso aqui, se não molhar, a gente joga tudo fora, né? Não podemos ser irresponsáveis a esse nível, né? Afinal, a natureza ela é importante para todo mundo, a gente não pode esquecer disso. Por isso até esse vídeo é um convite para você que está na sua casa, né? A começar a mexer com aquela plantinha, aquela suculenta que está ali naquele cantinho. Não esqueça de molhar suas plantas, afinal, as plantas são responsáveis aí pelo ar que a gente respira, né? Então, vamos ter esse carinho, esse cuidado com ela. E hoje eu estou aqui para falar o seguinte: a nossa equipe, né, tem sido reduzida, como eu falei, home office já faz um tempo, quem podia, já liberação do pessoal de faixa de risco já desde a semana passada, quem pode estar em casa, está em casa, enfim, isso aí já é um padrão, né? Mas a gente teve uma ideia diferente, que é o seguinte: público a gente não atende, não pode atender público, não pode, então não nos culpem por isso, mas nós criamos uma ideia bacana e simples que vale para qualquer empreendedor aí do nosso segmento do Brasil inteiro, desde que não atenda, né, o público dentro de casa, aproveitar essa mesma equipe que está vindo já em horário reduzido, das 10 às 16, aqui em Curitiba, por exemplo, tal, mas para proporcionar aos clientes a oportunidade de ter o contato com a flor, né, ou a planta e tal. E aqui a gente criou hoje 2 formatos, né? Primeiro é o teleatendimento mesmo, que já é tradicional e tal, ou o chat no nosso site, ali você pode acessar e falar com a nossa equipe, tirar dúvidas e tal. E também é via WhatsApp, a gente chamou de vídeo guia. Então você chama a gente no WhatsApp, no 30910403. Lógico, às vezes vai estar ocupado o WhatsApp ali e tal, mas a gente vai navegar, assim como eu estou fazendo com vocês agora, né? Vai navegar, eu quero ver lá uma pacová, por exemplo, né? Eu quero ver você tem aí, sei lá, primavera, né? A gente vai mostrar, você vai escolher, né? E a gente vai daí sim entregar para você, né? A gente gera para você uma forma de pagamento via cartão de crédito, via PicPay, que é bem mais fácil e mais prático, que a gente gera o QR Code, você paga, a gente vai e entrega para você. É uma forma, lógico, que não chega nem próximo da nossa rotina diária, mas acho que assim, é uma forma de a gente poder minimamente continuar operando, né? Não é a solução perfeita e ideal, mas acho que a gente consegue manter minimamente essa mesma equipe que já está aqui, atendendo todo mundo aí fora, e a gente conseguir ter um pouquinho de natureza na casa de cada um de nós aí nesse tédio que a gente tem passado, tá bom? Sempre com muita responsabilidade, sempre com os padrões de higiene muito respeitados, não atendendo o público. Então assim, antes de sair criticando, o cara... Não, cuidado, gente, a gente precisa sobreviver, cuidado, a gente está criticando demais o pequeno e médio empreendedor e está perdendo o foco para quem a gente realmente tem que focar, tá? Basicamente é isso, estamos à disposição, estamos aqui, equipe reduzida, eu também aí como último marinheiro desse barco todo, e que Deus nos abençoe sempre. Valeu! Parabéns a este empresário pelo entusiasmo, pela iniciativa. E o sobrenome dele, né? Esperança. Sim. Bruno José Esperança. É isso aí, gente. A vida tem que continuar de alguma maneira. Então, o pequeno empreendedor que está assistindo a gente, mais do que nunca é tempo de delivery. Delivery, não só de comida. Não só de comida, porque todo mundo está acostumado a pedir comida, mas agora, com certeza, a pessoa que te fornece qualquer tipo de produto está entregando, você passa para pegar. Então, a vida tem que continuar de alguma maneira. Criatividade, vamos arregaçar as mangas. Criatividade tem que continuar, minha gente. Vamos usar toda aquela criatividade do brasileiro, né? Isso.
E, gente, olha só, muita gente perguntando aqui, querendo que a gente reforce o telefone do Ministério da Saúde para você conferir em casos de fake news. Então, tá aí o telefone, é 61 99 289 4640. Não caia em fake news, só compartilhe coisas que você acredita de verdade. É isso aí, minha gente. Nós vamos terminar o programa de hoje com um lindo vídeo de duas crianças que estão se divertindo muito enquanto estão em casa. É isso mesmo, William. É um momento fofura aqui do programa para encerrar. São dois italianinhos que estão em casa tocando violino. Vamos começar a ver essas duas crianças. E para você em casa é uma inspiração. Está de quarentena? Então toque um instrumento, leia um livro, assista vídeos ou filmes que te inspirem de verdade, né, William? Assista a TV Evangelizar. Exatamente. Formação de qualidade. Aqui tem informação. Estamos rezando por você. Informação e oração 24 horas por dia para você. Então, uma ótima tarde para você e até amanhã. Até amanhã. Fica com Deus.